Oi, meus amores, tudo bem por aí? Vamos então agora para a nossa aula de geografia. Hoje nós vamos aprender sobre o nosso espaço. Então eu vou pedir para vocês abrirem na página 48 e 49. Hoje a nossa aula de geografia vai ser só leitura e explicação. Não tem atividade para vocês fazerem, só, tá? Então é apenas me ouvir mesmo que eu vou ler e explicar um conteúdo para vocês que é fácil. Então, olha só, nosso espaço. Observem com bastante atenção a imagem da página 48 e 49. O que as pessoas da foto estão fazendo neste local? Bom, aí nós temos pessoas que estão sentadas, pessoas que estão conversando, pessoas que estão em pé. Então, isso aqui nós podemos observar que é um parque próximo de um lago, tem uma árvore que serve de sombra. Então, digamos que é um local para divertimento, um local para passar o tempo, um local para, tô entediado dentro de casa, vou dar uma volta. Em sua opinião, qualquer pessoa pode passar por ali? Nessa praça aqui, na opinião de vocês. Qualquer pessoa pode passar por aqui? Será que ela é um lugar público ou um lugar privado? Lá na sala de aula, a Miss já explicou para vocês que um lugar privado é aquele em que tem, digamos, um dono e você tem que pagar para ir neste local. Digamos, por exemplo, a nossa casa. Nossa casa é um local privado. Só entra quem a gente quer. Ou qualquer pessoa que está passando na rua, você vai deixar entrar na sua casa. Não. A escola que vocês estudam é uma escola privada. Só quem estuda lá é quem paga, mas tem as escolas públicas. Por exemplo, hospitais. Tem hospitais que são públicos, que atendem a toda a população, e tem hospitais que são privados. Esses hospitais privados, para a pessoa ser atendida, ela precisa pagar uma consulta, pagar para ser atendido. Então, a diferença entre local público e local privado é esse. Essa praça, ela é um local público. Qualquer pessoa pode ir descansar, passar por ali, brincar, correr, porque ela é pública. Se você fosse nesse local, o que você mais gostaria de fazer? Um local que dá para correr bastante, hein? Daria para jogar futebol, daria para brincar de queimada. Nossa, esse local é muito espaçoso, né? Vamos agora na 50. Na 50 está escrito espaço público. Ó, página 50, espaço público. Existem vários lugares onde encontramos amigos, vizinhos, conhecidos e desconhecidos. Esses lugares nos quais as pessoas fazem diversas atividades são chamadas de espaços públicos, como as ruas e as praças. A praça é um local público, aquela praça, por exemplo, que tem a Praça dos Pneus. Um local público, qualquer um pode brincar lá, então ela não é privada. Esses espaços são considerados de todos, todas as pessoas. Isso quer dizer que todos têm que cuidar, não é mesmo? Já que neles podemos circular de forma livre. E quais são os espaços públicos que você e sua família costumam frequentar? Aqui em Ji-Paraná nós temos a praça, aquela que fica ali perto do feirão. O feirão é um local público. Tem aquela outra praça lá nos Migrantes, onde as pessoas ficam caminhando, é um local público. O. Ai meu Deus, o Beira Rio é um local público. Agora, como nós estamos no período de pandemia, nós não estamos podendo ir tanto nesses locais. Mas aqui tem alguns locais que são públicos que servem para divertimento. Tem, por exemplo, o Cedel, que é o campo do Cedel, que eles falam, um local que é público, que pode caminhar, pode correr, andar de skate. Então, digamos que temos aqui em Ji-Paraná locais públicos. Na 51 agora, vou ler para vocês. Espaços e suas características. Outros espaços públicos servem como local de lazer e recreação, como os parques, os centros comunitários, as quadras. Há espaços que são considerados públicos, porém com acesso restrito. Nesses locais, a entrada e a saída das pessoas devem ser controladas para a manutenção do espaço e o bem-estar de quem a utiliza. Por exemplo, existem parques, o zoológico, por exemplo, é um local público, mas que tem que pagar para entrar nele. Para quê? Para ter a manutenção dali, porque ali precisa limpar, precisa de alimento, então mesmo ele sendo público, é necessário pagar uma taxa para poder entrar nesse local.
As igrejas é um local público, mas não é necessário você pagar para entrar nela. Veja bem o que diz aqui, ó. São exemplos desses espaços onde desculpa, me perdi. E a saída das pessoas devem ser controlados para a manutenção do espaço e o bem-estar de quem a utiliza. São exemplos desses espaços os hospitais. Os hospitais, mesmo sendo público, precisa ser controlado porque senão entra um monte de gente e aí não, por exemplo, se lotar, não quer dizer porque é público todo mundo pode entrar lá. Os postos de saúde também, por exemplo, a vacinação, ela acontece até 1h30, ou seja, se você for no período da tarde, você não vai ser atendido, mesmo sendo público. As escolas, as escolas também, elas têm uma certa quantidade de crianças que pode estudar na sala. Se passar disso, não vai estudar naquela escola. As igrejas, ela também é pública, mas, por exemplo, existe uma certa quantidade que pode entrar dentro da igreja. Se passar daquele limite, fica, como é que eu vou dizer? Não cabe, fica ruim para você, para quem já está lá dentro. Então, por isso que tem o limite de pessoas que pode entrar. A responsabilidade pela manutenção dos espaços públicos geralmente é do governo, por meio da cobrança de impostos. O que são esses impostos? Todos nós pagamos impostos, todos. Quando a gente vai no mercado fazer uma compra, se você for lá comprar pão, você vai pagar a quantidade, você pediu 6 pães. O imposto daquele pão já tá junto com o preço que você vai pagar. Então você não paga só por ele, você paga o imposto. E esse imposto deveria ser investido, o dinheiro que você paga deveria ser investido na saúde, na educação e na segurança. Infelizmente não é, mas isso é uma coisa que você vai aprender depois, mas que você fique sabendo que a manutenção das ruas, a manutenção das praças, tudo é pago com o dinheiro que a própria população paga. Por isso, cabe a nós observarmos se esses lugares estão sendo cuidados e preservados, como deveriam. Além disso, também devemos realizar nosso papel, utilizando esses locais de maneira adequada. Por exemplo, se você for numa praça e você começar a brincar no brinquedo de forma errada, você quebrar o brinquedo, tá errado. Ah, mas é do governo. E daí? Só porque é do governo você vai estragar? Não, é nosso. É um benefício nosso. Olhem agora na 52. Ó, espaço público precisam de pessoas para fazer sua manutenção e limpeza. Por isso que tem o gari, por isso que tem as pessoas que limpam as ruas, por isso que tem as pessoas que fazem a manutenção dos parques, que tira o mato dali, que limpa os lugares. Por quê? Porque para poder ter lugar para você poder ir e se divertir. Dessa forma, é necessário que exista um responsável pela limpeza das ruas quanto pelos serviços que a população precisa. Veja alguns exemplos desses serviços. Coleta de lixo é um serviço que é do público, precisa ter uma pessoa para coletar o lixo. Imagina se não tivesse. A gente vai na praça, come pipoca e as pessoas geralmente colocam no lixo, mas o lixo vai enchendo e aí vai enchendo e não tivesse ninguém para limpar. Imagina a sujeira que ficaria. Aulas em escolas públicas. Lembra que eu já falei para vocês que a Miss trabalha em 2 escolas? Eu trabalho lá na Smart com vocês, que é uma escola particular, e trabalho numa escola do estado. Nessa escola do estado é muito diferente da de vocês. Na escola do estado, por exemplo, os livros, quem manda é o governo. A merenda é o governo também. Lógico que não é com tanta qualidade quanto a de vocês. Mas as pessoas que estudam nessa escola pública, elas não precisam pagar para estudar lá. E o material deles também não é assim, com tanta, digamos, com tanta qualidade quanto ao de vocês. Mas todo mundo tem direito a ter essa escola pública. Atendimento em hospitais públicos, aqui em Ji-Paraná nós temos. Iluminação pública, imagina à noite se não tivesse energia, né? Seria a maior bagunça, poderia ter muita violência. Fornecimento de água e energia. Transporte coletivo. O que é transporte coletivo? São os ônibus que passam nos bairros levando as pessoas. Por que se fala transporte coletivo? Porque a pessoa paga uma passagem e ela vai para onde ela quer ir. O nosso carro, a nossa moto, o carro nosso é um transporte privado. Você só vai entrar no seu carro quem você quiser levar. Se você não quiser levar a pessoa, nem ela pagando ela vai, né? No transporte público vai.
Construção e manutenção de praças e parques. Então, para isso que nós pagamos os parques, as praças, também é um benefício para a população. Na 53, nós temos aí uma sala de aula. E essa sala de aula, nós podemos dizer que seria de uma escola pública. E aqui está escrito: todos esses serviços são chamados de serviços públicos, porque são realizados por funcionários públicos contratados pelo governo. Então, quem que trabalha nessa escola pública? São pessoas que fizeram um concurso, estudaram, fizeram o concurso, e aí elas são contratadas para estudar na escola, do mesmo jeito que são nas prefeituras, ai meu Deus, nos hospitais. Mesmo com esses funcionários fazendo a manutenção dos espaços públicos, é importante sabermos que isso também é dever da população. Todos nós devemos manter esses locais limpos e conservados, afinal, eles foram criados para o uso de todas as pessoas. Não é porque eu tô dentro do meu carro que eu vou comer uma pipoca e vou jogar o papel lá fora. Não. Guarda ele num pacotinho na sua casa, você coloca no lixo. Às vezes eu acho tão errado, às vezes eu tô andando na rua e aí eu vejo que a pessoa abre a janela e joga latinha no lixo. Será que ele não acha o quê? Só porque é público, a rua precisa estar toda suja, né? Isso é muito errado. Alguns dos primeiros espaços públicos que conhecemos e utilizamos são as ruas e as praças. A rua, ela é um espaço público que as pessoas limpam, tem as pessoas responsáveis para limpar ela, mas não cabe a nós mantermos esse local limpo e organizado. Em um bairro, além das praças, há várias ruas e avenidas. Elas são chamadas as nossas vias de locomoção. Então, a nossa aula de hoje foi apenas uma leitura e uma explicação. Na próxima aula, nós vamos continuar com a leitura e vocês farão a atividade, ok? Um abraço e tchau, tchau.